Continuando nossa caminhada diante das Escrituras, do plano de Deus e tendo nosso coração ardendo, a nossa consciência sendo esclarecida no plano de Deus, nós estamos caminhando pelo desenvolvimento do plano de Deus, desde a criação, o povo no Egito, o povo no deserto, o povo na terra prometida agora, um tempo onde fica muito nítido nessa leitura. Estamos nessa caminhada agora, vemos os juízes, livro de Juízes, onde não há um rei, e aqui fica muito evidente, nos chama a atenção. Cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. É uma coisa terrível estarmos fazendo aquilo que pensamos que é o melhor para nós, de acordo com aquilo que nós entendemos de si próprios, Porque aqui não tinham direção, não buscavam ao Senhor, e é isso que acontece nessa caminhada, nesse momento, onde eles estão ali na terra prometida e havendo batalhas e não tendo mais liderança. Josué morrendo, então o Senhor vai levantando juízes, vemos uma mulher sendo levantada, em meio a eles esse povo, então, sempre com altos e baixos, sendo rebeldes, desobedecendo ao Senhor, em idolatria, Então a gente vê eles indo para as batalhas, se distanciando do Senhor, e aí eles clamam, jejuam, por que o Senhor não atende, não faz aquilo que tem que ser feito, e eles são derrotados e passam por problemas terríveis, culpando a Deus por não estar presente. É impressionante essas questões que nós vemos aqui, e o Senhor questionando eles, por ser um povo rebelde, não cumprirem com a aliança do Senhor, e o Senhor com compaixão ainda vem, levanta juízes, o Senhor ainda vem e acompanha eles em algumas batalhas. E é interessante também que sempre o Deus, ele capacitava pelo seu Espírito alguém para liderar o povo nessa caminhada que eles vai acontecendo aqui. E nós vemos aqui também essa desordem acontecendo, e um homem que Jefté, que ele não pertence, ele é filho de uma mulher prostituta dentro da família, e aí esses homens pedem que Jefté auxilie eles na batalha, e então Jefté faz uma promessa ao Senhor de que sacrificaria aquilo que viesse ao seu encontro na sua volta, e aí acontece algo que já nos espanta, Quem vem ao encontro dele é a sua única filha. E ele fala para sua filha dessa questão, e a sua filha, esse ponto é importante, porque a filha dele compreende a situação. Ela compreende e diz para ele que ele faça aquilo que ele prometeu a Deus. E aí temos essa lembrança. Então esse é um ponto interessante dessa filha dele, é um ponto que me chamou a atenção de ver uma certa compreensão dela nisso, uma ação complicada, meio estranha, mas também podemos ver isso acontecendo. Nós vemos o anjo do Senhor visitando um casal que vai ter um filho chamado Sansão. Quem não conhece Sansão, Que pela sua força, seus cabelos compridos, vence as batalhas, e é nítido aqui, É nítido, fica transparente para mim ao perceber nas atitudes de Sansão o ego, a vaidade, presente aí. Então é meio leviano nas coisas com Deus. Então ele era desde o ventre já alguém prometido por Deus para liderar, e que o Espírito de Deus iria guiar para vencer nas batalhas. O próprio Deus permite e cria uma situação onde ele se interessa por uma mulher dos filisteus ali, e aí acaba acontecendo todo um problemão, que então entra Sansão nessa batalha com eles e vence. Ele acaba se entregando à prostituição, e ali ele tem uma situação terrível, que mesmo cego acaba até fazendo ali a vontade de Deus. Então o povo está sempre em desobediência, idolatria, fazendo aquilo que lhe parecia bem aos seus próprios olhos. São termos importantes, uma brincadeira à parte aqui. Eu acho que algum coach treinou Sansão, desviou Sansão, Porque Sansão era bom de frases de efeito, os enigmas, algo que chama a atenção, interessante aqui. Então nós percebemos esses desvios acontecendo nessa caminhada,
E então nós vemos aqui uma situação, né, de Miqueias aqui, um homem que tem o seu próprio sacerdote particular, idolatria ali, fazendo ídolos, o colete de sacerdote, aí vem a tribo e pega aquele sacerdote particular. Imagine só, um sacerdote particular. A gente tem algumas coisas acontecendo hoje em dia em todas essas situações, né? Escolhendo aí sacerdotes particulares para lhe abençoar, para lhe fazer as coisas irem bem na sua vida, na sua casa. Então, acabamos por ter sérios problemas aqui também, por conta de todo esse problema onde uma batalha acontece entre as tribos. A tribo de Benjamim é praticamente eliminada do meio. Olha que tragédia terrível entre o povo de Deus. Uma tribo é eliminada por conta de um homem que quer satisfazer o seu desejo egoísta de ter uma escrava para seus prazeres, e aí ele vai caminhando de volta para sua terra com essa escrava, esse levita, né? E acaba recebendo pouso na casa de um senhor, e então os homens ali querem ter relações com esse homem levita, e aí o senhor que acolheu o levita diz que vai entregar sua filha virgem e a concubina para eles terem relações, mas eles querem o homem. Gente, quanta perversidade nisso aqui. Que difícil de ver isso, né? De ver Deus nisso tudo. O povo está rebelde, totalmente distante de Deus. E aí o levita joga a concubina para fora e eles abusam dela, ela a noite inteira, ela vai até a porta, é morta, esse levita parte ela em 12 pedaços, distribui para as tribos e causam essa guerra contra a tribo de Benjamim. É interessante porque é um ponto interessante aqui. O homem, pelo seu belo prazer, causou uma situação no meio do povo. E agora temos o problema, eles vão pedir para Deus e aí cria uma situação, porque restam poucos homens de Benjamim com quem que vão casar, e aí sequestra as mulheres do povo de Israel para conseguir casar. Gente, olha quanta confusão. Quanta coisa se acontece com a idolatria, egoísmo, vaidade, fazendo o que bem querer, o que bem quer. Siga o seu coração. O que importa é ser feliz. Quanta coisa terrível acontecendo, como é necessário, como é desesperadora a necessidade da misericórdia do governo de Deus para que saibamos como viver, como andar na nossa vida. E nós continuamos a nossa caminhada, chegando ao livro de Ruth. Nessa caminhada, então, nós vemos aqui uma família, um homem que Elimeleque, né, com Noemi, vai para uma terra que estava passando por fome ali, um tempo de fome, vão para a terra dos Moabitas. Ali seus filhos casam com as duas mulheres da região Moabita, né, que é conhecida, Ruth e Orfa. Então morre Elimeleque, morrem seus filhos, fica ali Noemi, suas noras Ruth e Orfa, e ela insiste que elas voltem para suas casas, para os seus pais. A Orfa vai, Ruth fica e resolve ser fiel àquela senhora ali, a sua sogra, ao seu povo, ao seu Deus. Ela mesma diz isso, né? Então ela permanece servindo a sua nora. É uma história incrível. Há um detalhe que muitos mencionam, de qual Deus não é mencionado muito aqui, muito pouco, é imperceptível. Mas ao conhecermos o plano de Deus, nós vamos ver características e ações acontecendo aqui, menções acontecendo aqui. Elas então voltam, né, para a terra delas e então encontram um homem chamado Boaz, que pela cultura seria o resgatador, o homem mais próximo para então continuar a geração dos filhos ali, da herança. Então Ruth se mantém fiel, trabalha, Boaz vê ela, cita as características dela como uma mulher virtuosa, uma mulher nobre. Isso é lindo de ver em Ruth, uma moabita que não pertencia ao povo. E o que acontece aqui? Nós temos uma exposição do que vai acontecer. Então Boaz casa com Ruth para continuar a geração. E olha que interessante, porque é descrito aqui quem é Boaz. Então é pai de Jessé, que é o pai de Davi.
Então, Boaz é o vô de Davi, porque nós vamos caminhar pelo plano de Deus e vamos continuar a perceber como que se desenrola isso agora. Toda a confusão, sem rei, fazem o que bem entendem, tudo perdido, uma situação terrível, trágica, que está acontecendo diante do povo de Deus, idolatria, rebeldia, agora toda desavença entre o povo de Deus, quanta confusão, e a soberania, a graça, a bondade de Deus intervindo, às vezes, e não seguindo lógicas, né, coisas que os homens podem pensar que ele deveria seguir. É muito bom de ver, por mais que não seja citado, é bom de ver Deus agindo, porque quando nós conhecemos o plano de Deus, como nós temos caminhado com Deus através do conhecimento das Escrituras, da leitura das Escrituras, através do conhecimento do plano de Deus, de onde vem Cristo, quem é Cristo, através desses relatos nós vamos percebendo aqui, olha só como o Senhor, como Deus, o nosso Pai, já estava agindo diante do seu povo, de acordo com o seu plano, sendo fiel. O Senhor mantém a sua fidelidade, mantém o seu propósito, e como Ele é bom para nós, como Ele como nos abençoa, e como é trágico quando nos distanciamos da vontade de Deus. Então que a gente possa continuar aqui no conhecimento do plano de Deus, tendo nosso coração ardendo diante da bondade e fidelidade de Deus. Que Deus abençoe.